Então, meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, vamos lá. Esse vídeo não foi nada programado, tá? Eu sentei pra almoçar e aí já tarde, né? Que agora vai 3 horas já. E eu pensei assim, o por que não? Bom, terminei de adiantar recheios e tal. Graças a Deus, hoje foi o dia que a Vilma veio aqui em casa. Pra quem não sabe, Vilma é uma pessoa que me ajuda aqui em casa uma vez na semana. A gente deixou a casa toda limpinha, graças a Deus, mas durante ela estando aqui, no momento que ela estava aqui, eu também estava trabalhando, na luta, filha. E aí, adiantei todos os recheios, só falta um de nozes e um de cajuzinho. E sentei pra almoçar, e aí eu pensei assim, por que não gravar pras meninas? Bom, vamos lá. Amanhã eu tenho 5 bolos. O primeiro é 9 horas da manhã, e aí depois vai até às 18 horas. Nesse intervalo, eu tenho que fazer bolo no pote, porque ultimamente os sábados têm sido tão corrido que eu não tenho conseguido fazer bolo no pote em quantidades grandes, tá? E aí, vamos lá. Eu tive a ideia de fazer as massas ontem à noite, assei todas as massas. Hoje eu já queria lavar cedo as vasilhas para adiantar outras massas, né? Que eu tenho bolos, eu tenho 5 amanhã e tenho 2 domingo e por aí vai. Terça tem um e vai. Enfim, não, dia 14 eu tenho, terça-feira eu tenho, terça eu tenho 2 ou 3. Tá assim. Aí, o que eu fiz? Ontem eu adiantei todas as massas, né? E vou usá-las hoje de novo, as formas, vou usar agora. E eu aproveitei a parte da manhã pra enrolar todas essas massas assim, tá? Mas vamos lá. Eu asso massas, não corto minhas massas, eu asso elas já na porção, são 3, meus bolos são 3 camadas de massa e 2 de recheio. Então, aqui eu tenho massa pra 4 bolos, 4 não, aqui são 3 camadas de massa, aqui tem uma, aqui em cima eu tenho mais 2. Mas é o seguinte, aqui eu assei ontem pra usar hoje. Porém, eu já fiz o teste de assar massas, tipo, uma semana antes, 3 dias antes, 4 dias antes e congelar. A prova disso é uma que eu vou pegar pra vocês aqui agora. Eu coloquei aqui pra a luz aqui da geladeira ajudar. Mas aqui eu tenho um bolo agora pra entregar agora às 6 horas e essa massa é uma massa que já tá pronta, entendeu? Eu coloco aqui a data, ó, fofinha. Eu coloco aqui a data da validade, tá? E aí, o que eu faço? Eu descongelo ela, tiro ela do freezer para a geladeira. E tiro, quando ela tá totalmente descongelada, eu tiro da geladeira pra começar a montar o bolo, que é o caso que eu vou fazer agora. Vou montar esse bolo que ele é todo de brigadeiro. Vamos lá. Eu prefiro sempre trabalhar com a massa, assar um dia antes e montar o bolo, tipo assim, assei ontem, montar o bolo hoje e entregar amanhã. Porém, eu perdi algumas vendas há algum tempo atrás porque eu não tinha uma massa pronta. Então, a minha preferência vai ser sempre assim: assar um dia antes, 2 dias antes do bolo, a massa do bolo. Porém, ter massas guardadas. Então, vamos lá. Tem uma semana aí que eu adiantei, falei assim, ó, vou tirar segunda-feira pra adiantar algumas massas. Adiantei algumas massas. Moral da história, eu vendi 4 bolos, 3 de 20, né? Que eu copo 150, dependendo do sabor, sem o topper. 3 de 20 centímetros e um de 15. Ou seja, eu ganhei nessa semana 450, 500, 400, 300, não, 450 mais 450, 550, porque eu tinha massa assada. Muito antes de começar a oferecer isso para o meu cliente, eu já tinha feito o teste para mim. Eu fui lá, assei uma massa, congelei, depois descongelei, montei meu bolo, comi, tava perfeito. Outro dia, eu tinha uma massa de 20 congelada, salvei uma festa numa escola, os adolescentes queriam agradar uma amiguinha ali, e eu fiz daquele bolo, que eu ainda tava meio receosa ainda de ter a massa congelada, daquele bolo saiu pra mim uns 5 clientes, porque os adolescentes gostaram tanto do bolo que indicou. Aí a mãe de um mandou mensagem falando: meu filho falou que comeu um bolo tão gostoso na escola e que ela quer encomendar. Depois outra avó me encomendou um bolo grandão para 100 pessoas porque comeu esse mesmo bolo. Ou seja, não tem problema nenhum. Nosso freezer, a gente tem um preconceito. E eu sou uma dessas que ainda não
acabei com o preconceito do congelamento. Eu ainda estou com a mentalidade de que eu tenho que fazer minha massa 2 dias antes, montar o bolo e entregar no dia seguinte. Porém, para atender esses clientes de última hora e não deixar de ganhar o dinheiro e nem de atender o cliente, porque o cliente vem até a mim cheio de esperança que eu tenha um bolo que eu consiga atender, e aí eu comecei a ter. Se você me ligar hoje, ou mandar mensagem hoje pedindo fazer um bolo pra você em cima da hora, eu não tenho. Eu teria que pegar uma dessas massas aqui para utilizar e assar mais uma massa para atender meu cliente amanhã. Porém, o certo é eu ter, entendeu? Então, desde então, eu passei a ter duas massas de 15 centímetros, sendo uma de chocolate e uma branca, duas massas de 20 centímetros, sendo uma de chocolate e outra branca. Por quê? Se eu tiver um bolo para 15 pessoas, eu vou conseguir atender esse cliente. Se eu tiver um bolo para 25, 30 pessoas, eu vou conseguir atender esse cliente. Se eu tiver um bolo para 50 pessoas, da mesma maneira eu vou conseguir atender esse cliente. 45 pessoas mais ou menos eu consigo atender, porque eu faço o pequeno decorado e vou insistir pra pessoa fazer o outro de corte. Se eu tiver um bolo para 60 pessoas, eu vou, mesmo assim, eu ainda vou conseguir atender esses clientes, porque eu tenho essa massa reservada. Então, às vezes, a gente tem esse pensamento, gente, eu tô gravando só a massa porque eu não tô querendo aparecer. Às vezes, a gente tem... Deixa eu virar a câmera um pouquinho pra mim, peraí. Olha, coisa boa, casa arrumada. Olha, gente, eu vou aproveitar aqui pra arrumar um cantinho pra poder virar a câmera e falar com vocês um pouquinho mais. Peraí. Vamos lá. Eita, deixa eu consertar aqui a barriga. Então, vamos lá. Às vezes, a gente peca por falta de informações. Ou pelo nosso preconceito. Isso eu falo em várias áreas. Eu já sabia há muito tempo que você pode sim congelar massa, congelar recheio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sempre tive a mentalidade que não, o mais fresco pro meu cliente é melhor. Mas se você parar bem pra pensar, se eu assei a massa de manhã, ou ontem à noite, e hoje de manhã eu embalei, congelei, ela pausa ali, ela para, ela não fica mais velha, mais nova, ela pausa, porque o congelamento é isso, entendeu? Então, desde que eu perdi essas vendas, uma cliente mandou mensagem falando assim, Cris, tem como você fazer um bolo pra mim, pra 40 pessoas, mas tinha que ser às 5 horas da tarde, isso de manhã. Eu preferi falar não, porque assar, descansar. A outra, Cris, minha neta tá fazendo aniversário, tem como você fazer um bolo de 15 pra mim, mas tinha que ser tal hora. Eu falei, cara, por que eu não posso ter algo adiantado? Tá aí, um teste que eu não fiz ainda e eu pretendo fazer por esse final de semana, que é ter um bolo já recheado, congelado. Pra mim, não é tão viável. Eu já superei essa parte que eu posso congelar, ter uma massa congelada para atender um cliente de última hora. Ou que se até mesmo eu tiver uma massa congelada, que eu vou poder salvar essa pessoa. Mas, pra mim, não é muito viável eu ter um bolo já recheado, porque tem gente que gosta de brigadeiro, mas não é na massa de chocolate, é na massa branca. Tem gente que gosta de massa branca, enfim. Então, nos testes que eu tô fazendo, na ideia que eu tô pensando, eu tenho a massa congelada para atender o cliente de última hora. É melhor do que eu ter um bolo congelado. Porque assim eu dou opção, tudo bem que se a pessoa pedir em cima da hora, não tem muito de ter opção. Mas mesmo assim eu dou opção para o meu cliente. Por exemplo, se meu cliente manda mensagem agora falando, Cris, eu quero um bolo para tal hora, o que você pode fazer por mim? Eu vou sugerir para ele uma massa que eu tenho. Eu tenho uma massa pronta branca, já congelada, explico que, enfim, eu não vou mentir pro cliente. E dá pra fazer beijinho com doce de leite ou brigadeiro com doce de leite. Sempre um recheio com doce de leite, se for 2 recheios. Se a pessoa quiser 2 recheios. Porque senão eu posso oferecer pra ele só brigadeiro. Porque eu faço brigadeiro rapidinho, coloco nas vasilhas que eu tenho baixa, cubro com plástico, levo no congelador. Nesse intervalo eu tô tirando minha massa pra descongelar. Então,
Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque numa semana que eu tava com contas pra pagar, eu tava finalizando uma obra na Bahia, onde toda sexta-feira, ou seja, onde eu sempre, o cara falava, cabe essa parte, eu tinha que mandar um dinheiro pra ele. Foi uma semana que me ajudou pra caramba. Entendeu? Você imaginou numa semana que você tem algumas encomendas, do nada entra pra você 550. Do nada não, você trabalhou, né? Entra você 550. E você só teve esses 550 porque você tinha uma massa adiantada. Então, faça o teste vocês de ter algo congelado para você decidir se você faz o teste para você. Você vai ver que não vai mudar muito. Tem que depender da massa que você tem. Mas até agora, eu não tenho pretensão, eu posso fazer um teste para mim, mas eu não tenho pretensão de guardar o bolo já congelado. O que eu posso fazer é ter uns 3 recheios já na manga de confeitar congelado. Cabe fazer o recheio, ele esfriou, eu coloco na manga, vedo e congelo com a data de validade, uns 3. Fora o doce de leite que eu sempre tenho. Então, por isso que eu tive vontade de gravar pra você, por isso que eu tive vontade de gravar pra vocês. Ficou longo esse vídeo, mas sabe que quando eu pensei nisso, foi no intuito meio de, tipo, dar aquele estalo, assim, e acordar a pessoa. Se vocês não trabalham com massa congelada, eu sugiro a vocês não é trabalhar com massa congelada, é ter como salvar um cliente de última hora. Eu ainda prefiro assar minhas massas como hoje eu vou montar bolo, eu assei minhas massas ontem à noite, entendeu? Eu ainda prefiro trabalhar assim, mas ter a ideia de ter pelo menos bolos que renda de 50 a 60 fatias. Não completo, tipo, não a massa grande, mas, como eu te falei, 2 massas de 15, uma branca e uma escura, 2 massas de 20, uma branca e escura. Assim você consegue vender em quantidade pequena, quantidade média ou quantidade grande. Se o cliente ligar querendo um bolo de 15 fatias, você tem. Se o cliente querer um bolo de 25, 30 fatias, você tem. Se o cliente quiser um bolo de 45 fatias, você tem. E se ele quiser um bolo de 60 fatias, você tem. Se duvidar, até para 90. Que calma aí, 15 com 15 e 30, tá? 30 com mais 30, 60, 90. Então, um bolo para 90 pessoas de última hora, você tem. É isso, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e ultimamente eu não tenho aparecido por aqui, porque a correria tá grande, graças a Deus. Além de casa, filhos, semana de cabelo maluco, semana de não sei o que, semana de cabelo maluco não, semana das crianças, um monte de coisas. E eu queria muito estar tendo tempo para gravar. Já pensei até ficar gravando sempre os meu dia a dia ali na confeitaria, montando bolo, recheando bolo. O que vamos fazer hoje? Tal, tal, tal. Mas chega na hora, eu me atrapalho toda. E aí eu falo, gente, eu tenho que entregar, tenho que entregar. Não me considero expert na decoração pra poder ficar postando videozinho de decoração, como eu andei fazendo uma época aí. Não sei, gente, não sei. Como eu não ganho essa grana toda no YouTube, porque eu também não posto, eu não tenho como abrir muito mão disso. Vou gravar um vídeo só conteúdo pro YouTube. Tá difícil. Quando eu tenho tempo, eu quero descansar. E no momento, eu estou estudando. Eu tô sempre estudando. Então, é isso, tá? Não vai ficar esse vídeo muito longo, não. Um beijo e agora eu vou trabalhar. Vou montar bolos agora.